No finalzinho de 2025 eu fiz um vídeo explicando para vocês as vantagens e desvantagens de cada console e qual que era a melhor opção na época, o Nintendo Switch 1 ou o Nintendo Switch 2. E muita coisa mudou de lá para cá. Qual será que vale mais a pena? Qual será que é o melhor negócio? Hoje em dia, é melhor você comprar o Nintendo Switch 1 ou é melhor você já partir direto para o Nintendo Switch 2? Bom, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Marcel, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Vida de Nerd e vamos lá, manos, eu vou tentar fazer algo de forma mais breve, sem passar muitos detalhes técnicos e sem abordar muitas coisas. Eu vou tentar fazer um resumo, porque eu percebi que ainda tem muita gente que não sabe muito bem quais são as diferenças e principalmente qual que vale mais a pena ou aonde ela deve investir o seu dinheiro, se é no Nintendo Switch 1 ou se é no Nintendo Switch 2. E pensando nisso, eu vou tentar fazer um vídeo meio que resumo, um vídeo de forma rápida e descomplicada, para tentar te ajudar a descobrir onde é melhor você investir o seu rico dinheirinho. Então aqui vão as principais diferenças entre o Nintendo Switch, né, conhecido aí como Nintendo Switch 1 nos dias de hoje, e o Nintendo Switch 2, de forma simples e direta. Eu vou começar falando aqui para vocês de tela e resolução. O Nintendo Switch 1 possui uma tela de 720p no modo portátil e ela chega até 1080p no modo dock, né, quando o videogame está conectado com a TV. Ela possui aí uma taxa de atualização de 60 Hz e ela não tem HDR. Nem mesmo na versão OLED, que as cores ficam mais bonitas, que é uma tela maravilhosa, a tela do Nintendo Switch OLED, também não possui HDR, beleza? Só para deixar isso bem claro aqui para vocês. Já no Nintendo Switch 2, em modo portátil ela chega a 1080p e até 4K na TV. Taxa de atualização dela é de 120 Hz e o HDR sim se faz presente nessa tela. Então em modo portátil a gente sabe que tem uma diferença entre o Nintendo Switch OLED e o pessoal fala muito sobre a tela do Nintendo Switch 2 pelo fato dela não ser OLED, mas por conta de ser um painel com tecnologias mais novas e também contar com HDR, a briga entre as duas chega a ser bem pareia. Eu ainda prefiro a tela de OLED, mas a tela do Nintendo Switch 2 ela não fica muito atrás, tá? Dito isso sobre as telas, a tela do Nintendo Switch ela acaba levando a melhor por conta de uma taxa de atualização mais alta e por conta do HDR. Já o Nintendo Switch 1 só vai levar vantagem se você obter o modelo Nintendo Switch OLED, mas lembre-se, ele não chega a 120 Hz e também não possui HDR. Então, o resultado disso no Nintendo Switch 2 é uma imagem muito mais nítida e mais fluida. Falando de tamanho e design, o Nintendo Switch 1 ele é menor e ele também é mais leve. Ele encaixa muito bem na mão e é bem gostoso jogar ele em modo portátil. Mas a pegada dele não tem aquela sensação premium, pelo fato do console ser basicamente todo de plástico. O Nintendo Switch 2 também é, mas ele passa uma sensação de, sabe, de produto premium, que o Nintendo Switch 1 não passa. O Nintendo Switch 1, principalmente agora, você pegando ele em mãos, você tem aquela sensação que é um brinquedo e não um videogame. Muita gente fala isso e realmente é verdade. Já no Nintendo Switch 2 você vê que ele tem um acabamento melhor e tudo mais e dá uma sensação de um aparelho mais premium. Isso sem contar também que obviamente ele é maior, possui uma tela maior, chegando a quase 8 polegadas, ela é 7,9 polegadas, mas para tudo isso ele acaba sendo um pouco mais pesado. Porém, esse peso e esse tamanho um pouco maior, né, um pouco a mais se comparado ao Nintendo Switch 1, acaba dando uma vantagem para o Nintendo Switch 2, na minha opinião, que acaba sendo a ergonomia. Nem o Nintendo Switch 1, nem o Nintendo Switch 2 são consoles extremamente ergonômicos e que possuem uma ergonomia muito boa. Mas eu acho que aqui, nesse caso, o Nintendo Switch 2 leva melhor, porque ele fica mais confortável para jogar. Então o resultado aqui de tamanho e design, para mim, é que o Nintendo Switch 2 fica melhor para jogar, só que ele também é um pouco menos portátil, porque ele é maior. Falando agora de controles, ambos os consoles vêm com dois controles, no caso, um par de Joy-Con. No caso do Nintendo Switch 1, o Joy-Con ele é encaixado no Nintendo Switch por trilhos. Ele também é menor e se você dividir os controles com um amigo, ele é bem pequenininho e incomoda muita gente. Eu sempre joguei de boa, mas tem muita gente que fica incomodado com o tamanho dos botões. Já no caso do Nintendo Switch 2, ele possui um encaixe magnético e também tem melhorias nos botões, né? Os botões são maiores, o controle é um pouco mais ergonômico e também possui novas funções. Por exemplo, o próprio chat, o botãozinho de chat para você fazer um chat, o game chat com os amigos, e também possui o modo mouse,
que apesar de ser uma tecnologia meio subestimada no console da Nintendo, quando você a usa, você vê que funciona muito bem em jogos como, por exemplo, o Metroid Prime 4 Beyond. É bem legal de utilizar essa tecnologia, então é um diferencial bem grande e eu acho que fica mais do que óbvio que o Nintendo Switch 2 também leva vantagem nesse quesito. Já um ponto um pouco mais controverso é o armazenamento, que no Nintendo Switch 1 possui apenas 32 GB na sua versão base ou 64 GB na versão OLED, contra 256 GB no Nintendo Switch 2. Então a conclusão meio óbvia aqui seria que o Nintendo Switch 2 leva os pontos porque ele tem mais espaço para você guardar os seus jogos. Mas aqui é ao contrário, porque o Nintendo Switch 2 conta com jogos third party AAA tipo Final Fantasy VII Remake, por exemplo Cyberpunk, ocasionando que jogos como Final Fantasy, por exemplo, ocupa bastante espaço. E vários outros jogos que estão aí no mercado também ocupam e vários outros que vão lançar por aí também ocupam, chegando aí próximo dos 70 até 100 GB de tamanho. Então nesse caso eu acho que o Nintendo Switch 2 acaba perdendo, né, já que o tamanho dos jogos são maiores, apesar da memória interna dele ser maior, os jogos também são maiores e consequentemente cabe menos jogos do que cabiam lá no Nintendo Switch 1. Para mim o ponto aqui vai para o Nintendo Switch 1, mas tenha em mente que você pode gerenciar o seu armazenamento, expandir a memória dos dois consoles com micro SD e no caso do Nintendo Switch 2, micro SD Express. Outro ponto que o Nintendo Switch 1 leva vantagem e aqui não tem discussão é na bateria, né? O Nintendo Switch 1 tem uma autonomia muito maior. Já o Nintendo Switch 2, ele tem uma bateria boa, porém ela dura muito menos. Isso se deve porque o Nintendo Switch 2, obviamente, ele é mais potente, com mais potência tem que se usar mais recursos de energia. Isso também, a duração da bateria também varia de jogo para jogo. Tem jogos mais pesados que consomem mais baterias e jogos mais leves que fazem com que a bateria dure o que mais ou menos durava lá no Nintendo Switch anterior. Então é um ponto que não tem discussão, o Nintendo Switch 1 leva vantagem em cima do Nintendo Switch 2 quando o quesito é bateria. Porém, novamente, essa vantagem ela só é aplicada porque ele é um console 10 vezes menos potente. Então, obviamente, ele tem uma eficiência energética melhor porque ele gasta menos energia rodando jogos mais leves. Falando em potência, 10 vezes mais potência ou até mesmo jogos mais leves, vamos falar um pouco aqui do desempenho. O Nintendo Switch 1 obviamente perde de lavada aqui porque ele possui um hardware mais antigo, o console foi lançado lá por meados de 2017, já com um chip que naquela época já era um chip um pouco mais antigo, que se não me falha a memória, o chip que foi lançado com o Nintendo Switch em 2017 foi criado em 2013 ou 2015, alguma coisa assim, já era um chip ultrapassado em 2017, então já dá pra ter uma ideia, né, que tá velhinho. E obviamente com essa idade o console fica mais limitado para rodar alguns jogos, e até mesmo alguns jogos first party ou third parties vieram tendo problemas de performance como engasgos, baixos FPS e baixas resoluções, justamente por conta do seu hardware mais defasado. Já no caso do Nintendo Switch 2, como eu mencionei há pouco, ele chega a ser até 10 vezes mais potente do que o Nintendo Switch anterior, sendo muito mais potente, e obviamente consegue com isso rodar jogos AAA que rodam aí no PlayStation 5, Xbox Series X e Series S, e que diga-se de passagem, se comparado ao Xbox Series S, o Nintendo Switch 2 em alguns jogos leva até vantagem rodando os jogos com uma qualidade superior ao console da Microsoft. O que, se a gente parar para pensar, vindo de um console portátil é um feito e tanto. Então o resultado disso, obviamente, são jogos com gráficos melhores, menos travamentos, inclusive até mesmo loadings mais rápidos, seja por conta do seu processamento ou até mesmo por conta do seu micro SD Express ou a memória interna, que é muito mais rápida do que o Nintendo Switch 1 possuía em sua época. Fora a potência, o Nintendo Switch 2 também possui novos recursos. Ele possui algumas novidades como o chat integrado por voz, como eu acabei de falar, e você não precisa de um microfone para falar, você não precisa de um headset nem nada. Você pode simplesmente jogar tendo o seu Nintendo Switch, que ele tem um microfone que já é fabricado e já é embutido no próprio console. Então, tanto em modo portátil como em modo dock, você pode usar e ter o chat normalmente. O console também conta com tecnologias mais novas, né, como o DLSS, que melhora a performance dos jogos, e ele possui inteligência artificial também para melhorar desempenho.
e também possui algumas outras tecnologias e outras funções, cujas mesmas também envolvem melhor desempenho, melhor taxa de resolução e tudo mais. Inclusive, uma nova função que a Nintendo lançou recentemente para o console via update é o modo Boost para os jogos do Nintendo Switch 1, onde os jogos do Nintendo Switch 1 rodando em modo dock podem ser rodados no Nintendo Switch 2 em modo portátil. Ou seja, você está jogando os jogos via retrocompatibilidade, os jogos do Nintendo Switch 1 em modo portátil no seu Nintendo Switch 2, mas como se eles estivessem na dock do Nintendo Switch 1, ou seja, aproveitando maiores resoluções e maiores FPS. Ou seja, em outras palavras, você está aproveitando o melhor do que o Nintendo Switch 1 podia te oferecer, só que em modo portátil no Nintendo Switch 2. Isso é bem legal. E como eu mencionei agora a compatibilidade com os jogos do Nintendo Switch 1, é outra função excelente, né, que o Nintendo Switch 2 traz como melhoria, uma retrocompatibilidade gigante com quase todos os jogos de Nintendo Switch 1 e quase todos os acessórios também, tipo os Joy-Con ou até mesmo Pro Controller e muitos, mas muitos jogos da biblioteca do console anterior da Nintendo funcionam perfeitamente no Nintendo Switch 2. Como mencionado no modo Boost, ainda melhor, porque você joga o modo dock no portátil do Nintendo Switch 2, então é ainda melhor. E agora, aquele momento que pega muita gente, né? É claro que o Nintendo Switch 1 ele é mais barato. Possui 3 versões no mercado, o Nintendo Switch Lite, o V2 e o OLED, cada um custando um preço variado. Eu vou deixar links aí na descrição para vocês e pintando aí na tela também. Já o Nintendo Switch 2 ele é mais caro, custando a partir de $449 nos Estados Unidos. E a gente consegue achar no Brasil por volta de 3 e alguma coisa, 4, o que ainda é bem caro. Mas é claro, se a gente resumir tudo que eu falei para vocês até o momento do vídeo e vamos resumir de forma mais rápida, aquele resumão rápido, o Switch 1 ele é mais barato, mais básico, mas ainda funciona bem, porque tem uma biblioteca de jogos incrível. Já o Nintendo Switch 2 é mais caro, leva toda essa biblioteca incrível do Nintendo Switch 1 junto consigo, e sem contar que ele é um upgrade gigantesco em termos gráficos e em termos de desempenho e recursos. Um plus acima disso é que, obviamente, tem todos os jogos do Nintendo Switch 1, como eu mencionei, mais todos os jogos exclusivos do Nintendo Switch 2. E ainda sendo um console mais novo, ainda tem toda uma biblioteca para o futuro para ser construída. Então, se a Nintendo fazer algo parecido com o bom trabalho que ela fez no Nintendo Switch 1, lançando jogo atrás de jogo bom atrás de jogo bom, melhor dizendo, o que ela vem fazendo já no primeiro ano do Nintendo Switch 2, então, tipo, cara, o Nintendo Switch 2 vai ser embaçado. Então, galera, na minha opinião, qual vale mais a pena? Eu vou ser bem sincero com você, vai de Nintendo Switch 2 se você puder pagar um pouco mais. Quer os jogos lançamentos mais novos dos próximos anos, o que está para ser anunciado e tudo mais? Liga para gráficos, desempenho e obviamente, né, como a gente está falando de futuro, a longevidade do console, é simples, mano, o Switch 2 é o futuro, então vai fundo no Nintendo Switch 2 se você puder pagar um pouco mais. Se o seu orçamento for mais limitado, se você quer jogar os jogos já existentes, tipo Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Mario Odyssey e por aí vai, e se também, óbvio, né, você prefere algo mais barato e algo que já foi testado por muitos anos, porque o Nintendo Switch 2, como eu disse, ele vai fazer um ano ainda de vida, né, ele é um console relativamente novo, apesar da gente não ter muitos relatos de defeitos, ainda é um console novo. Já o Nintendo Switch 1, ele tá aí já desde 2017, então é algo testado e aprovado por mais de 150 milhões de pessoas. Pode gastar um pouquinho mais, segura a onda, junta mais um pouquinho de dinheiro, compra o Nintendo Switch 2. Se acaso você quiser algo que seja realmente mais duradouro, está pensando em durabilidade, está pensando em futuro, não quer comprar algo para trocar já daqui a alguns anos, o Nintendo Switch 2 é a escolha perfeita. O console acabou de ser lançado, já tem uma biblioteca boa, possui a biblioteca do Nintendo Switch 1 junto com ele, todos esses upgrades que eu mencionei no vídeo de hoje e ainda todo o futuro brilhante pela frente, principalmente se a gente olhar o que a Nintendo já vem fazendo nos últimos anos. Cara, não tem como dizer que o Nintendo Switch 2 não compensa, principalmente se comparado com o Nintendo Switch 1. Infelizmente agora já é a realidade, o Nintendo Switch 2 ele é melhor do que o Nintendo Switch 1
em basicamente todos os aspectos, perdendo apenas para a tela de OLED no quesito de cores e para sua bateria. Pelo menos na minha opinião. Diz a sua aí nos comentários que eu quero saber o que é que você acha. Qual que é a melhor opção para quem está querendo comprar o Nintendo Switch nos dias de hoje? Nintendo Switch 1 ou Nintendo Switch 2? Põe aí e tenta ajudar essa galera que está na dúvida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá pintando um videozinho aqui em cima para... Não, é aqui em cima, para você continuar aqui comigo, e um botãozinho aqui embaixo para você se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Espero muito ver você no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!